Eu não sei como foi o seu dia hoje, não sei como tem sido os teus dias. Talvez você está vivendo tal como o Espírito de Deus assim mostrou. Talvez os seus dias tenham sido dias de tanta amargura, tanta tristeza, tanta aflição. Mas Jesus está presente. Jesus está presente na sua vida. Aleluias. Não importa em que contexto você esteja vivendo. Deus está no controle. Ele é contigo. Amém, meus queridos? Vamos então neste momento meditar na palavra do Senhor, lá no livro de 1 Reis, Nós vamos ler o capítulo 17, do versículo 1 até o versículo de número 9. E depois nós vamos ler apenas 2 versículos do capítulo 18, versículo 1 e o versículo 2. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: Vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então o Senhor disse a Elias: Vá morar em Serepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor disse a Elias: Vá apresentar-se ao rei Acabe. Diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. Meus queridos, Deus tem uma palavra muito oportuna para o nosso coração nesta noite. A propósito, esta semana eu vivi uma experiência muito grande com o Espírito de Deus. E dentro desta experiência, deste momento meu com o Senhor, Ele foi ministrando dentro do meu coração aquilo que eu estarei compartilhando com você. E naquele momento, quando eu estava vivendo aquele momento íntimo, pessoal com o Espírito de Deus, e Ele trazendo a ministração no meu coração, quando Ele termina ali, Ele então diz: agora você vai compartilhar com a minha igreja o que eu ministrei ao seu coração nesta madrugada. Por isso, meus queridos, eu te convido nesta noite a estar verdadeiramente debruçado, lançado aos pés do Senhor. Relaxe no colo do Pai e permita que toda a revelação do Espírito Santo de Deus possa encaixar no seu coração. Confesso para você que é uma palavra oportuna, necessária para as nossas vidas. Mas vamos então, o que a Bíblia assim nos afirma, o que a Bíblia nos conta, e vamos à revelação da palavra de Deus. Amados, quem foi o profeta Elias? Elias, este profeta de Deus, ele exerceu o seu ministério, ele começou o seu ministério. Fiquem bem atentos a isso. É muito bom nós frisarmos bem essa parte inicial desta palavra. Elias, ele exerceu o seu ministério, mas ele iniciou o seu ministério dentro de um contexto, meus amados, onde a nação de Israel estava totalmente atolada na idolatria. E dentro de um período onde o rei Acabe, a Bíblia nos conta que este rei, ele foi o rei que fez coisas muito piores do que outros reis antes e depois dele para provocar a ira do Senhor. A idolatria imperava no meio daquele povo e este rei Acabe levou toda aquela nação a se desviar dos caminhos do Senhor, adorar
os deuses pagãos. E então Elias, o seu ministério nasce dentro deste contexto de muita idolatria, onde o povo havia verdadeiramente se desviado dos caminhos do Senhor. E Elias agora, ele tem do Senhor este ministério de tentar trazer este povo de volta para os caminhos do Senhor. E seguindo, meus amados, o ministério deste homem, seguindo aqui a palavra, Deus agora, meus amados, ele começa a agir com seu juízo sobre aquele povo. Quando Deus então ordena a Elias que vá até o rei Acabe e diz para ele: olha, não haverá chuva. Por 3 anos não haverá chuva até que eu ordene. Irmãos, fiquem bem ligados, porque o negócio aqui é forte. E quando Elias, ele libera esta palavra para o rei Acabe, aquele homem se enfureceu com esta palavra, e nós vamos ver isso no transcorrer dos textos e versículos que nós não lemos. Esta palavra verdadeiramente enfureceu o rei Acabe. Mas antes que esta fúria de Acabe viesse sobre Elias, Deus logo criou ali uma estratégia. Deus logo trouxe ali uma direção para o seu profeta. E é interessante, meus queridos, que todas as vezes que Deus ele dá uma ordem, quando ele nos direciona a tomarmos certa atitude, de imediato Deus também já prepara caminhos, já prepara estratégias, direções, porque a obra do Senhor ela é completa. Deus jamais desampara os seus fiéis, principalmente aqueles que estão debaixo da sua obediência. Aleluias. E seguindo, meus amados, Elias então dá essa ordem para o rei Acabe: não haverá chuva por 3 anos, não vai haver chuva alguma, até que eu ordene que a chuva desça. E meus queridos, antes que Acabe se levantasse contra o profeta, Deus agora dá uma direção: olha, você vai lá para o deserto, você vai lá e se acampa e se esconda ali, fica ali, porque eu vou enviar os corvos. Estes vão trazer alimento para você e você vai beber a água que está no riacho. Assim, meus amados, a Bíblia nos conta que Elias fez. Ele então sai dali, transmite a palavra para o rei e agora ele vai acampar lá no deserto. Ele vai fazer tal como Deus havia ordenado. E meus amados, e vão acontecendo vários fatores dentro deste ministério de Elias. Ele ali acampado, e a Bíblia diz que os corvos vinham trazer carne para ele de manhã e à tarde, e ele ia ali no ribeiro, bebia daquela água, e ali ele ficou por um bom tempo. A Bíblia não descreve aqui quanto tempo, mas ele ficou por um tempo razoável ali naquele deserto, naquele lugar escondido. E agora, meus amados, a Bíblia continua nos contando que o riacho secou, não tem mais água, mas Deus continua cuidando do seu profeta. Deus continua preservando a vida do seu profeta. Meus queridos, quando nós caminhamos na obediência ao Senhor, não precisamos temer coisa alguma. Não precisamos temer o mal, porque Deus está cuidando cada amanhecer. Cada amanhecer, Deus está preparando e cuidando para nós. E Deus agora fala para Elias: não tem mais água, o ribeiro secou, mas olha, eu preparei uma viúva, vá para Serepta, vá para aquela cidade lá em Sidom, vai e fique lá, porque eu preparei uma mulher viúva para te alimentar. Vá morar com esta mulher, esteja lá
porque eu já preparei tudo para que você seja alimentado. Pois bem, meus queridos, nós vamos parar aqui um pouco, depois vamos continuar transcorrendo aqui a mensagem, a leitura do texto. A primeira coisa, meus amados, e este é o ponto central desta mensagem, este é o ponto central da revelação de Deus para o nosso coração, que nós precisamos entender muito bem, note bem isso, meus amados, que estar caminhando com Jesus, servir ao Senhor, estarmos em obediência ao Senhor, muitas vezes, meus amados, não será um lugar de conforto, não será um lugar, meus queridos, favorável. Servir ao Senhor, meus amados, verdadeiramente, é passarmos muitas vezes por situações, por caminhos, e até mesmo nos submetermos a algumas direções que Deus nos dá. E na verdade não é o que o nosso coração quer, mas por obediência ao Senhor nós nos submetemos. E muitas vezes nós nos enganamos ou até mesmo permitimos que o inimigo de nossas almas nos leve a imaginar e a pensar que porque eu sirvo ao Senhor, eu tenho que estar em um lugar confortável. E meus queridos, quando nós olhamos para a vida de Jesus, o nosso mestre, nós vamos encontrar, meus amados, momentos onde Jesus, muitas vezes, ele vivendo grandes confrontos no seu ministério, juntamente ali com seus discípulos, nós vamos encontrar onde Jesus, ele nos mostrou que estar caminhando com ele não é estar no lugar confortável. Certa vez a Bíblia nos conta que Jesus caminhando, alguém então chega até Jesus e diz: Senhor, eu te seguirei por onde quer que o Senhor for. E Jesus então olha e diz: olha, as raposas têm covis, os pássaros eles têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E muitas vezes, meus amados, nós vamos encontrar Jesus dormindo no relento. Nós vamos encontrar Jesus no monte. E muitas vezes nós achamos que por servirmos ao Senhor, nós temos que estar no lugar confortável. E nós até, meus amados, abrimos a nossa boca muitas vezes e assim proferimos: sou filho do rei, eu sou serva do rei, sou serva do Altíssimo. Mas, meus amados, ainda seguindo aqui a palavra do Senhor Jesus, quando ele, certa vez, ele disse, deixou bem claro isso aos seus discípulos e para nós hoje: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. A Bíblia diz, meus queridos, em nenhum momento Jesus, ele não nos apontou, não nos mostrou, meus amados, um lugar confortável aqui, porque aqui não é o nosso foco. Ele nos deu a garantia da promessa da vida eterna com Cristo. Mas nós temos visto ao longo dos tempos cristãos, crentes, meus queridos, que perderam essa identidade, perdeu esta visão e acha que porque está servindo ao Senhor, não merece passar por que está passando. E muito menos, se eu sirvo ao Senhor, se eu sou serva do Deus Altíssimo, Rei dos Reis, eu tenho que ter uma vida próspera, eu tenho que viver uma vida confortável. Mas, amados, voltando aqui para o texto, nós encontramos aqui o profeta do Senhor vivendo, meus amados, a missão que a ele foi designada. E, meus queridos, de uma forma nada confortável. Primeiro, meus amados, ele inicia o seu ministério dentro de um momento, de um contexto muito conturbado, de uma dureza de coração. Amados, não existe coisa pior quando uma pessoa se desvia dos caminhos do Senhor.
Muitas vezes é mais fácil você alcançar o coração daquele que nunca ouviu falar do que você trazer de volta aquele coração que já ouviu, já serviu, já caminhou, mas se desviou. Então, amados, Elias, ele estava vivendo essa situação, trazer aquele povo de volta para os mandamentos, para o caminho do Senhor. Não era nada fácil. E ainda, meus amados, ter que confrontar o rei Acabe, o rei insolente, aquele homem idólatra, e ministrar uma palavra tão pesada acerca do que estava para acontecer, que seria a seca. E, meus amados, imagine você, quando Elias, ele recebe esta ordem do Senhor para estar ali, para levar esta palavra para Acabe. Meus queridos, confesso para você que eu não queria estar no lugar de Elias. Mas quando nós caminhamos na obediência ao Senhor, quando nós seguimos, meus amados, aquilo que o Espírito de Deus vai nos direcionando, nós não temos escolha. Há um ditado que diz que o escolhido, ele não tem escolha. E nós precisamos entender isso. Agora, olha só, não bastava apenas Elias ter que dar essa palavra de juízo, essa palavra pesada. Agora ele tem que sair do seu conforto. Ele tem que sair da sua zona de conforto. Ele agora tem que sair da sua casa, sair do meio dos teus e se esconder, meus amados, num lugar frio, sombrio, num lugar deserto. Meus amados, olha só que situação deste homem. Nada favorável, nada confortante. Mas ele estava caminhando em obediência ao Senhor. Meus queridos, eu quero que você entenda que a palavra central, a palavra-chave do Espírito de Deus ao nosso coração nesta noite é nos fazer entender que caminhar nos caminhos em obediência ao Senhor muitas vezes vai requerer de nós pisarmos no nosso próprio sangue, nos submetermos em situações que nós não queríamos jamais. Elias, com certeza, se ele tivesse a opção de uma escolha, com certeza ele não queria estar ali naquele deserto. Ele não queria estar ali escondido naquele lugar, sozinho, solitário. E outra coisa que eu preciso que você entenda, que também, meus amados, andar em obediência ao Senhor, seguir dentro dos propósitos de Deus, fazendo a vontade do Senhor, muitas vezes será um lugar de solidão, de deserto. Porque nesta nossa caminhada, meus amados, nem sempre vamos encontrar alguém para estar conosco. Quantos desertos, muitas vezes, você já passou? Quantos desertos eu já passei? E quantos desertos ainda vou viver e cada um de nós? O fato, meus amados, que a nossa mente precisa estar conectada em Cristo. Precisamos entender que a nossa visão, o nosso foco não está aqui, neste momento, neste estágio, é terreno. Mas a nossa visão, nosso propósito é na glória do Senhor. É lá que nós temos que focar. Então, Elias obedece à voz do Senhor. Você já pensou, meus queridos, como que aquele homem não estava sozinho ali, talvez frio, solidão, e sem contar o desejo de estar junto aos teus? Ah, meus amados, como é difícil. Como é difícil você se submeter à vontade do Senhor, quando na verdade o seu coração anseia pelo contrário. Mas a obediência é isso, meus amados. É quando nós anulamos nossa vontade
para nos submetermos à vontade do Senhor. Dói, machuca, mas bem-aventurados são aqueles que assim obedecem. Renuncia à sua própria vontade. E seguindo, meus amados, aquele homem ali no deserto, os corvos vindo, trazendo ali o alimento pela manhã, à tarde, o ribeiro ali para ele saciar a sua sede. Mas mesmo com toda essa provisão, meus amados, mesmo com toda essa provisão que Deus estava trazendo ali para Elias, obviamente, havia um vazio no seu coração que era a solidão que o consumia. Quem sabe você está vivendo isso? Quem sabe por submeter à vontade do Senhor, você também tem vivido essa solidão. Deus tem te suprido, Deus tem trazido o suprimento, mas a solidão te consome porque você está dentro de um contexto onde as pessoas não entendem o seu chamado, não entendem o propósito de Deus para com a sua vida, e você então se vê neste lugar de solidão, de deserto. E agora, meus amados, o riacho secou, mas Deus continua com as suas mãos estendidas sobre o seu profeta. E eu volto a te dizer, meus queridos, mesmo que estejamos em um lugar nada confortável, mesmo que estejamos num lugar totalmente fora daquilo que nós gostaríamos, mas Deus está sempre cuidando de cada um de nós. Aleluias. E agora Deus fala para Elias, olha a transição, olha as transições que este profeta foi passando, irmãos, ao longo do seu ministério. Fica ligado nisso. Não bastava somente dar uma palavra como ele havia dado? Não poderia ter ficado ali quietinho naquele deserto? Irmãos, Deus ele vai nos levando a caminhos, a transições dentro da nossa caminhada, até mesmo, meus amados, para provar a motivação do nosso coração. Porque muitas vezes, irmãos, o negócio aqui é forte. Eu confesso para você que quando Deus foi ministrando no meu coração, dentro de uma situação que eu orava a Ele foi trazendo tudo isso para dentro de mim. E quando Ele terminou, foi como um bálsamo, um refrigério para minha alma. E eu tenho certeza que assim Deus fará no seu coração nesta noite. E meus amados, note bem, muitas vezes, quando nós nos submetemos ao Senhor, mesmo quando nós estamos submetendo, mas naquela posição em que Deus nos colocou, não é o que queríamos, mas nós obedecemos e de um certo momento você já começa até a acostumar àquela situação. Você se acomoda dentro daquilo ali. Deus me colocou aqui, é assim que Deus quer, bendito seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome dele. Mas, meus amados, o que mais mexe com o nosso coração dentro desta palavra, desta revelação, é que Deus, ele vai movimentando, ele vai trabalhando conosco, ele vai nos levando em transições onde a nossa fé, a motivação do nosso coração vai sendo provado dia após dia. Ele não nos permite estar acomodados, mesmo naquele lugar de obediência. Porque, meus amados, muitas vezes, mesmo naquele lugar de obediência, nós temos a tendência de nos acomodar e achar que aquilo ali é o fim, é por ali, aqui que eu vou ficar e pronto, vou armar a minha tenda. Foi isso que Elias fez. Ele armou ali o seu acampamento, ele armou ali a sua tenda e ficava ali. Estava deserto, solitário, sozinho, frio, talvez animais passando todo o tempo, mas ele já estava acomodado ali, debaixo daquela tenda, do seu acampamento.
Então eu volto a te dizer, meus queridos, mesmo quando nós estamos debaixo desta obediência, nós vamos nos acomodando, nós vamos nos encaixando. Mas Deus, Ele não para por aí. Ele começa a mexer. Ele vai nos levando nas transições, na motivação do nosso coração. Quando o riacho seca, meus queridos, o riacho secou. Talvez o riacho já secou para você, mas você não tem ideia de que Deus está te tirando deste contexto, da sequidão do riacho, para uma nova transição de caminhada de fé. Porque quando Deus começa o processo conosco, meus queridos, quando nós começamos a caminhar neste caminho de obediência, é um caminho sem volta. Não há como você voltar, você retroceder. Quando nós nos submetemos inteiramente à vontade do Senhor, esta mensagem é para quem se submete à vontade do Senhor. Se você ainda não se submeteu, se você ainda não está pronto, se você ainda mantém na dureza do seu coração, caminhando nos seus impulsos, nos seus achismos, na sua vontade, no seu querer, essa mensagem não é para você. Mas se você está ouvindo e entendendo o que Deus está falando, e você está pronto a se submeter ao senhorio do Senhor, à vontade do Senhor, e se você talvez já está caminhando dentro deste processo de obediência, é com você que o Espírito de Deus está trazendo esta revelação. Então, amados, o riacho talvez já secou, mas Deus continua o processo. Como eu disse, meus queridos, é um caminho sem volta. Quando nós nos ingressamos em Cristo, no exército, na vontade do Senhor. Porque, irmãos, eu quero pegar aqui este gancho e abrir um parêntese e dizer para você, não adianta, meus queridos, dizermos que aceitamos Jesus como nosso Senhor, aceitamos o sacrifício dele na cruz, se nós não nos submetermos aos caminhos do Senhor. Se não nos submetermos à morte de Cristo, à morte do nosso eu, da nossa vida. Jesus, ele entregou, ele fez uma troca. Ele deu a vida dele para nós entregarmos a nossa para ele. E se você ainda não fez isso, se você ainda não se submeteu, não entregou a sua vida para Jesus, então você precisa, de fato, ter um encontro com Cristo Jesus. Porque quando nós, meus amados, verdadeiramente recebemos Jesus como Senhor das nossas vidas, Ele passa a ser, de fato, o Senhor das nossas vidas. O controle das nossas vidas já não está mais nas nossas mãos. Nós já não temos mais o controle das nossas vontades. Não nos submetemos mais ao nosso coração, porque nós agora andamos na obediência ao Senhor, na vontade do Senhor. E, meus amados, e é um caminho que não tem volta, porque nós estamos caminhando no caminho que nos leva ao reino dos céus. Aleluias! E então Deus, Ele continua o seu processo, Ele continua o seu trabalhar na vida do profeta. Talvez naquele momento, quando Elias olha ali o riacho já se secando, quem sabe naquele momento Elias deve ter conjecturado tantas coisas. Se Deus fizesse assim, quem sabe eu vou voltar lá para minha casa, para o meio dos meus. Mas, meus amados, olha o que Deus faz aqui. Às vezes, meus amados, Deus nos leva a cada loucura. Eita glória! Meus queridos, submeter à vontade do Senhor é submeter às loucuras de Deus. Eita glória! Por isso que o apóstolo Paulo, ele já deixou registrado que as coisas do Espírito é loucura para os que perecem.
As coisas de Deus, muitas vezes, amados, não é dentro da nossa lógica. Tem muitos buscando lógica nas coisas de Deus, meu irmão, minha irmã, você nunca vai encontrar. Tem muitos que querem basear a sua fé, basear a sua caminhada com Cristo dentro de uma lógica. E você não vai encontrar isso. E eu te pergunto se você pode responder. Existe alguma lógica em um homem, o Filho de Deus, santo, puro, imaculado, deixar toda a sua glória, anular toda a sua glória e descer a esta terra, se submeter a este mundo de pecado, de horror, por causa de mim e de você? Existe alguma lógica nisso? Quando o próprio Jesus, ele mesmo diz, e provavelmente pelos bons pode até ser que alguém morra. Meus queridos, se você busca lógica para fundamentar a sua fé, se você busca lógica para alicerçar a sua vida, a sua caminhada com Cristo, você vai andar tateando. E muitas vezes o Senhor nos leva em situações que não tem lógica nenhuma, como aconteceu aqui. O riacho secou e Deus fala para Elias, olha, você vai agora lá para a cidade de Serepta, lá para Sidom, porque ali eu preparei uma mulher, uma viúva, vai morar lá, porque eu preparei esta viúva para te alimentar. Irmãos, duas coisas que nos chamam a atenção. Olha para você ver se há lógica nisso. Por isso, meus queridos, obedeça, somente obedeça. Porque quem tem o caminho, a direção, a escrita, quem tem a cartilha, é o nosso Deus. Aleluias. Primeira coisa, Serepta era uma cidade pagã. Era um povo extremamente idólatra. Se Elias já estava vivendo dentro da sua nação, no meio do seu povo que estava tomado pela idolatria, agora Deus leva ele para um lugar totalmente idólatra. Faz algum sentido isso? E a outra questão, meus queridos, uma mulher viúva para alimentá-lo. Aquela mulher não tinha um provedor. Aquela mulher não tinha ninguém para prover na sua necessidade. Deus agora manda o seu profeta para a casa daquela mulher. Não faz nenhum sentido. E eu volto a dizer para você, não busca sentido naquilo que Deus vai te designando. Busca obedecer a Deus. Talvez você tenha caminhado tantos e tantos anos sem viver uma experiência, sem viver um cristianismo autêntico, sem viver uma vida autêntica em Cristo Jesus, porque você está tentando buscar entender as lógicas de Deus, a maneira como que Deus vai dirigindo a sua vida. Meus queridos, o leme tem que estar nas mãos do Senhor, é Ele quem está no controle, é Ele que está no barco nos conduzindo. E você tem que entender isso. Nós precisamos entender. É soltar o leme, é soltar tudo nas mãos do Senhor. Não fazia nenhum sentido. Mas quando nós prosseguimos, como eu disse, versículos adiante que não lemos, nós vamos entender os propósitos de Deus. Dentro de todos os processos, de toda a transição que Ele foi levando o seu profeta. Meus amados, eu volto a dizer para você, servir ao Senhor, estar em obediência a Deus, não é estar em um lugar favorável. Ah, meus amados, mas não é mesmo. Por isso, são poucos os que se submetem. Certa vez, Jesus, caminhando por Jerusalém com seus discípulos, e ali naquele momento, um dos discípulos indaga Jesus, mestre, são poucos os que se salvam. E Jesus então diz, sim, mas porfiai, insistam em andar pela porta estreita,
porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, mas apertada e estreita é que leva para a glória. Se você está caminhando com Jesus, mas quer andar pela porta larga, meus queridos, você não vai chegar em lugar algum, porque a porta que nos leva para o reino dos céus, ela é apertada. E nesta porta apertada, você não tem como carregar nenhuma bagagem. Nós temos que lançar tudo nas mãos do Senhor. E eu continuo dizendo para você, não busque estar em um lugar confortável. Mesmo que Deus requer de você coisas que vai contra os teus princípios, o seu coração. Meus queridos, quantas coisas Deus já requereu de mim e da minha família. E não foi fácil. E não tem sido. Mas como é glorioso submeter à vontade do Senhor. Me lembro que certa feita, dentro de uma situação, estávamos orando ao Senhor. E naquele momento de culto em família, Deus nos pediu algo, meus queridos. E quando Deus pediu algo naquele momento, eu confesso para você que eu disse no meu coração, Deus, tudo menos isso. Não faça isso comigo, Jesus. Não me deixa, Senhor, ter que me submeter a isso. Por favor, Jesus. E o Senhor disse, sim, vá você e toda a sua casa. Irmãos, foi algo muito difícil. Meu Deus, como foi difícil. E eu saí, aprontamos e fizemos o que Deus mandou. E no caminho eu já fui criando uma estratégia na minha mente. Vou fazer o que Jesus mandou, o que Deus mandou, mas eu vou fazer assim, vou fazer assado. E eu já fui com tudo muito bem elaborado. Eu não vou deixar de obedecer, mas eu vou tentar de alguma maneira, buscando subterfúgios. Meus amados, não adianta você querer sair pela tangente, não adianta você querer escorregar. Você tem que ir justamente na linha, no caminho, na direção, é do jeitinho que Ele manda. Aleluias! E meus queridos, só que nada foi como eu havia planejado. Tudo foi como Ele queria que fosse. E como foi difícil, como que doeu, como que eu senti verdadeiramente. Eu pisando em cima do sangue, eu pisando em cima de tudo, da dor, da humilhação, da vergonha. Mas eu sabia que eu não tinha outra escolha senão obedecer. E obedecemos, debaixo de muita dor. E meus queridos, quando terminamos de cumprir essa ordem de Deus e voltamos para casa, nós estávamos, meus amados, totalmente cheios da presença de Deus. Eita, labá, subi até. É como se cadeias tivessem sido rompidas, como se um fardo pesado tivesse sido arrancado. Deus, naquele momento, Ele foi trazendo bálsamo, refrigério, e nós podemos sentir naquele momento que o Senhor agradou da nossa obediência. E com a nossa obediência, Ele trouxe também a libertação que precisávamos. Meus queridos, busque andar em obediência a Deus. Não importa os caminhos que Ele vai te levar. Não importa os meios, as estratégias, as transições. Quantas transições nós temos vivido, eu e a minha casa. Mas ela é necessária. Amados, nós estamos caminhando para o propósito de Deus. E o propósito de Deus não é como eu acho, como você pensa, é como Ele determina, aleluias.
o que importa é obedecer a Deus. Certa vez, os discípulos de Jesus, depois que Jesus foi elevado aos céus, retornou para a glória. E os discípulos ali, exercendo o ministério, dando sequência ao ministério do Pai. E eles ali, cheios de ousadia, intrepidez, audácia, pregando e almas rendendo aos pés do Senhor. A Bíblia nos conta, meus amados, lá no livro de Atos. E aqueles sacerdotes pegaram aqueles homens, açoitaram e proibi-los de pregar o nome de Jesus, de anunciar o Evangelho. Mas aqueles homens audaciosamente, eles abriram a boca com toda a autoridade e disse: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. E a Bíblia continua contando que depois deles terem sido açoitados, eles voltam para casa cheios de alegria por ter sido açoitados por amor a Jesus. Este é o Evangelho. Este é o princípio da vida cristã. Este é o propósito de Deus para com as nossas vidas. Não é, meus amados, o que se estão pregando e anunciando. Deus não nos prometeu riquezas nessa terra. Deus não nos prometeu lugar confortável. Deus não nos prometeu a terra, o mundo, mas Ele nos prometeu a mansão celestial. Ele nos prometeu, foi o teu reino, aleluias! E olha só o que a Bíblia diz. A herança que Ele nos prometeu é onde a traça e a ferrugem não consome, onde o ladrão não rouba e nem mina. Eita glória! Se você está caminhando fora do propósito de Deus, o Espírito de Deus te convida nesta noite a você voltar para o centro da vontade do Senhor. Caminhar em obediência no centro da vontade do Senhor. E concluindo aqui a mensagem, está lá Elias, confortavelmente, vamos assim, entre aspas, na casa da viúva. Deus já operou milagre na casa da viúva, o azeite já desceu, a farinha era abundante na panela, tudo tranquilo, tudo favorável. Não é assim que muitas vezes acontece, irmãos? Quando a gente pensa que tudo está assim, de vento em polpa, aí o Espírito de Deus dá mais uma mexida. É hora de mexer novamente. Irmãos, sabe por que Deus faz isso conosco? Porque nós somos levados ao comodismo espiritual. Nós somos levados, meus amados, a nos acomodar e com isso nos apartar do propósito de Deus. E até então estava ali Elias tranquilo. Estava no deserto sozinho, solitário, frio, mas agora eu tenho uma família, eu tenho aqui uma mulher, eu tenho um filho, eu tenho aqui comida, está tranquilo. Mas agora Deus vai de novo. Talvez, liga nesta palavra. Hoje, o Espírito de Deus está começando a voltar a movimentar a roda, eita glória, a roda da sua vida, porque assim é a nossa vida, como uma roda que gira. Agora Deus fala para Elias. A Bíblia diz que passado muito tempo, 3 anos já se passaram. Agora Deus fala para Elias: vá agora apresentar para Acabe e diga para ele que vai haver chuva. Eita glória! Precisava de Elias ir lá anunciar para o profeta, anunciar para o rei que vai haver chuva? Precisava, era somente Deus mandar chuva. Mas olha o que nós lemos no início, irmãos, olha que mistério. O texto que nós lemos logo no início, quando ele dá a palavra, ele deixa bem claro que haveria seca até o momento em que ele iria profetizar, que ele ia declarar que viria a chuva.
Porque o mesmo Deus que deu ordem para a seca era o mesmo Deus que usara a mesma boca do profeta para trazer a chuva. Aleluias! Irmãos, olha que coisa tremenda. Deus, mesmo que nós estamos caminhando nesta obediência em lugar desconfortável, mas Deus nos traz honra. Deus nos vestes de honra, aleluias. A obediência ao Senhor, meus irmãos, gera bênção sobre as nossas vidas. Deus iria agora honrar o seu profeta, porque na boca que foi profetizada, a fúria, a ira de Deus era a mesma boca que iria trazer a chuva. E ele então vai se apresentar ao rei Acabe e declarar que viria a chuva. Meus queridos, e a história deste homem não para. E nós não vamos seguir mais adiante, porque só até aqui o Espírito quer nos falar. Mas não pensa você que quando Elias conclui esta primeira etapa, pronto, acabou. Não, ainda teve mais confrontos, medo, solidão, caverna, deserto de novo, e por aí afora vai. Assim é a vida do crente. Assim é a nossa vida, meus queridos, quando nós nos submetemos ao senhorio do Senhor. E nós vamos caminhando de glória em glória até o grande dia em que Jesus nos vier para nos levar para o seu reino eterno. Portanto, meus queridos, que você receba no seu coração esta palavra e que você entenda que Deus está te chamando, não importa por quais os caminhos, os meios, que Deus vai te conduzir. Somente se submeta à vontade do Senhor. Não endureça o seu coração. Não permita que o diabo prenda o seu coração, de maneira que você não venha abrir o seu coração para se submeter à vontade do Senhor. Caminhe na obediência, no centro da obediência ao Senhor. Que Deus nos abençoe na sua palavra. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, te louvamos, te adoramos, te amamos e bendizemos para todo sempre o teu nome. Obrigada, meu Cristo, obrigada, Jesus. Muito obrigada pela tua palavra nesta noite. Meu Deus, que a tua igreja possa receber esta palavra com alegria e que cada um de nós, Pai, possamos nos posicionar, Pai, nos posicionar em obediência ao Senhor. Completa, Senhor, no coração da tua igreja. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém.